Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula sobre pronúncia, tá? A gente vai aprender a pronunciar os verbos no passado, os verbos regulares no passado, tá? Antes da gente começar, não se esquece, galera, se inscreve no canal, toda terça e quinta tem novidade, toda terça e quinta tem uma aula, tem uma dica, tem um conteúdo bacana pra vocês, tranquilo? Bom, no Instituto Kailua, quando o aluno está começando a entrar no intermediário, sair do básico, a gente começa a introduzir os verbos no passado. Tá? A gente começa a explicar um pouquinho sobre os tempos verbais do passado. O primeiro é o Simple Past, né? Onde a gente já começa falando que verbos no passado eles podem ser de dois modelos, dois tipos diferentes. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. No vídeo de hoje a gente vai aprender a pronunciar os verbos regulares. Tá? Para quem não lembra, os verbos regulares são aqueles que a gente adiciona o ED no final do verbo. Beleza? Por exemplo, play vira played, like, liked, e por aí vai, a gente tem diversos outros. Beleza? O que muita gente não sabe é que existem três sons diferentes para pronunciar esses verbos com ED. Né? Um som que é um pouco mais parecido com um T, um som que é um pouco mais parecido com um D, e um som que é um pouco mais parecido com ID. Tá? Eu vou explicar para vocês cada um deles e o momento certo de usar cada um deles. É muito comum, né? É muito comum a gente se pegar falando, ou até ouvir pessoas falando like it, ou I like it, ou I play it, né? Quando, assim, na verdade não tá errado, né? A questão ali da pronúncia que fica um pouquinho diferente do que deveria ser, mas você consegue passar a sua mensagem, né? Você consegue ser entendido, eu acho que é o principal, né, quando você está aprendendo um novo idioma, que você consiga passar a sua mensagem. Então, deixa eu deixar claro que eu não considero errado o aluno que fala play it. Tá? Existe uma forma correta de se pronunciar, uma forma mais parecida com os nativos, mas não deixa a palavra não deixa de ter sido conjugada corretamente. Tá? É bom deixar isso claro. Então, como eu mencionei para vocês, existem três tipos de sons diferentes. A gente vai começar pelo som de T. Tá? O som de T. O som de T ele vai ser colocado no final do verbo caso o verbo no infinitivo, ou seja, aquele verbo que não tem conjugação ainda, se o final dele tiver os sons de K, S, CH, SH, F, P e TH. Falando assim, não entendi nada. Tranquilo, vou te dar um exemplo. Né? Como eu mencionei agora, os verbos no infinitivo, né? Os verbos no presente, que terminam com o som de P. Um som de P. Por exemplo, o verbo to stop. To stop. Né? Ele termina com um som de P, stop, né? Beleza. Então, quando a gente vai colocar ele no passado, esse ED ele vai ter um som de T. Então, percebe? Stopped, stopped, stopped. Percebeu? Muita gente vai falar stop it, stop it. Você provavelmente já falou. Tá? É muito comum, mas o correto mesmo é se o som tiver um final, se o verbo no infinitivo tiver o final com P, com som de P, né, como o caso de stop, o ED ele vai ter um som de T, tranquilo? Então, stopped. Maravilha. Outro exemplo é o like, né, que termina com E, mas esse som final é de K, percebe? Like, like. Esse é o verbo no presente, like. Né? Tem o som de K. Se ele tem o som de K, o ED vai ter som de T, né? Como eu falei lá em cima. Como eu falei lá em cima, não, como eu falei lá atrás. Então, por exemplo, like vai virar liked. Liked. Percebe o somzinho de T? Liked. Tranquilo? Agora, se o verbo no infinitivo tiver um som de T ou de D no final, o som vai ser de ID. Mas como é que é esse som de ID, Rafa? Vou explicar, fica tranquilo. Então, vamos pegar o verbo want, por exemplo. Want. Want, verbo querer, want tem o final com um somzinho de T. Além de terminar com T, o som também é de T. Então, want. Quando você vai colocar no passado, wanted, wanted, it, want, it, wanted, wanted. Beleza? Você percebe o it, que é o som do ID. It, wanted. Ou, por exemplo, visit, que é visitar. Visit, visited, visit, it, visited. Wanted, visited. Percebeu? Então, se o verbo termina com um som de T ou um som de D, a gente vai estar adicionando, né? A gente vai estar pronunciando como ID. Tranquilo?
Agora, se o verbo terminar com um som de qualquer outra letra, tá? Que não nenhuma das mencionadas acima, o som vai ser de D, tá? Então, assim, os sons não se limitam a, mas incluem A, B, E, G, H, I, J, L, M, N, O, Q, R, U, V, W e mais algum, acho que eu esqueci algum, mas a maioria são esses. Tá? Então, se os verbos eles terminam com o som de alguma dessas letras que eu mencionei por aí, beleza? Então, o sonzinho do ED vai ser apenas do D, tranquilo? Vou te dar um exemplo. O verbo play. Play termina com Y, tem som de Y no final, play. Né? Então, como é que vai ficar com som de D apenas? Não played, com som de ED, não. Somente com som do D. Played, played, played. Tranquilo? Played. Olha, percebe que eu só coloco o D. Entendeu? O verbo cover, que seria cobrir. Cover, tá? Covered, covered, né? Porque ele tem um sonzinho com final de R, cover, seria no presente, né? Cover, né? E como ele termina com R, o som do ED se transforma no D. Então, covered, covered, covered. Entendeu a diferença dos três sons? Então, assim, é muito comum você ver estudantes, não só brasileiros, como de qualquer lugar, né? Falando like it, I play it, I dance it, né? Ele pronuncia o E com muita força quando na verdade não deve ser pronunciado, tá? Ele tem uma pronúncia específica para cada momento, dependendo do verbo que você estiver utilizando. Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Se tiver ficado qualquer dúvida, não se esqueça, pode comentar aqui embaixo. A gente responde para você assim que conseguir, beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau!